o Apocalipse. Tudo sobre o Apocalipse são aspectos que a gente vai lembrando, né, para a gente estudar melhor, conhecer melhor sobre o Apocalipse. Vamos ver aqui tudo sobre Apocalipse. Hoje a gente conversa sobre maneiras de interpretar o Apocalipse, o livro, tá? O livro. Claro que essa maneira também ajuda a interpretar todas as demais, né? Todos os demais textos daquela época, né? Textos apocalípticos, tá bom? Então vamos ver aqui. Primeira maneira de interpretar o Apocalipse é o seguinte: é acreditar que 90% de tudo que está ali já aconteceu. 90% já aconteceu na época. Hoje nos serve como cartas, como as cartas de Paulo, como a carta aos Gálatas. Então, os 90% já aconteceu, é edificante porque do mesmo jeito que aquela carta que foi escrita aos Gálatas, né, foi escrita para eles, né, mas serve para a gente. Então, a gente aprende muito com aquela carta. Então, a mesma coisa o Apocalipse servia para aquela época, né, e também, de alguma forma, serve para nós hoje. A segunda maneira de interpretar o Apocalipse é quando você crê que 10% já aconteceu, 10%. E tudo mais está para acontecer na vida da igreja ou na vida do cristianismo no mundo. Tá bom? Então 10% aconteceu. E agora o restante está acontecendo ou ainda vai acontecer. Então é a segunda maneira, né, uma maneira prática da gente entender, né, sobre isso. Tá bom? Terceiro, sempre tem acontecido em todas as épocas de perseguição ao evangelho. É outra maneira. Então, o que está no Apocalipse aconteceu totalmente naquela época, aconteceu totalmente, por exemplo, na Idade Média, aconteceu totalmente, né, toda vez que acontece algumas coisas de perseguição e assim por diante, como até hoje continua acontecendo no Apocalipse. Então, são é, digamos que são ilustrações do que acontece em todos os tempos, né, em relação à perseguição, à salvação e coisas assim. Quarta maneira, sempre tem acontecido, pois o bem está sempre sofrendo com o mal. Então, toda vez que o bem é prejudicado, é atrapalhado, não é arruinado por causa do mal, toda vez que isso acontece, então é como que o apocalipse acontecendo ali. Entendeu? Então é como uma maneira filosófica de ver, né, as coisas acontecendo. Toda vez que o bem sofre com o mal, então ali o apocalipse está acontecendo. Quinto, é um relato prevendo tudo que tem acontecido na história da Igreja de Jesus. Então, isso foi muito bom, foi muito usado, bom não, mas muito usado na época da Reforma Protestante. Então, cada período, cada igreja daquela, né, ali no começo do livro do Apocalipse, equivale a um período da história do cristianismo, não é? E aí, claro, os protestantes, né, disse que a igreja, a última igreja, a de Filadélfia, se eu não me engano, era a época deles, quando agora as coisas iam melhorar. Olha a prepotência, né? As coisas iam ser ótimas, porque agora a verdade ia imperar. Entendeu? Então, essa prepotência doentia que a gente tem e está sempre aperfeiçoando de alguma forma. Coisa do cão, né, que o velho homem nosso ainda carrega. 6. É uma grande ilustração do controle de Deus sobre tudo e todos no mundo. Então, é menção, é uma ideia de que Deus está no controle. Mas, nesse controle, respeitando a individualidade das pessoas, o mal, muitas vezes, parece estar vencendo. Entendeu? Então, essa é a ideia. Mas, aí assim, o que o Apocalipse quer mostrar é que, no fim, o bem sempre vence. Tá? O bem sempre vence. O mal faz uma coisa ruim, faz outra, prejudica aqui, mas no todo, no geral, o bem sempre sai vencendo. Essa é a ideia, né, também filosófica, né, sobre a vida.
Sétimo, é uma outra maneira de falar da eternidade que espera os ímpios e os salvos. Então, é usada aquela ilustração da cultura apocalíptica para dizer sobre o seguinte: estamos no mundo, mas tem uma eternidade maravilhosa nos aguardando e que a gente deve ficar atento, né? Lembrando que a eternidade do salvo já começa na época no mundo, tá? A partir do momento da nova vida que ele passa a viver, tá certo? Mas aí são maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. Não, não é um jeito só, tem várias maneiras. Agora, quanto mais fundamentalista, quanto mais fanático a gente é, mais a gente se prende a uma maneira só, tá? Mas quanto mais maduros a gente é, mais a gente descobre que todas, né, ou muitas delas, estão corretas na maneira de entender o livro do Apocalipse. É uma diferença enorme entre a maturidade e a imaturidade, mesmo dentro do cristianismo. Tá bom? Muito bem. Dito isso, a gente então fica por aqui. A gente agradece a Deus pelo momento que passamos juntos e a gente lembra que daqui a pouco a gente está de volta com o culto da família, tá certo? Mas também, com fé em Deus, amanhã a gente está de volta para continuar os nossos estudos, nossa conversa, nossa reflexão sobre a revelação de Deus, né, o amor de Deus para com todas as pessoas, tá bom? Eu vou colocar aqui a musiquinha para o encerramento e a gente vai se despedindo. Então, até mais, que Deus continue abençoando você e usando você para a glória dele.